nós é através do Espírito Santo de Deus. E a obra de Cristo entre nós, a igreja. Mas também a obra de Cristo através de nós, através do testemunho, de anunciar Jesus Cristo. Então você tem 3 etapas numa só. A obra de Cristo por nós, na cruz. A obra de Cristo em nós, através do Espírito Santo. É Ele que vem conferir tudo que Cristo fez naquela cruz. A obra de Cristo entre nós, que é através da cruz, que é o caminho da cruz. E a obra de Cristo através de nós, irmãos. Então nós temos desde o novo nascimento, Deus nos chamou para uma caminhada. Nós somos peregrinos em terra estranha. Você não pode chegar no mar e pôr a perna no mar, como já fiz, pôr o pé na praia pela primeira vez e dizer: eu conheço o mar. Você não pode falar isso. O mar é insondável. E nós temos assim insondáveis a riqueza que nós temos em Cristo Jesus. Mas, irmãos, tudo que Deus tem para nós é abundante, grandioso e maravilhoso. Ele diz: bendito seja Deus, o Pai do nosso Jesus Cristo, que vive a sua muita misericórdia, nos regenerou por uma viva esperança guardada nos céus pelo poder de Deus. Ninguém pode mudar. Ele diz: bendito seja Deus, o Pai do nosso Jesus Cristo, que vive a sua grande misericórdia. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo Jesus. Aí eles falam: tudo isso é maravilhoso, e agora? Aí Deus dá outra você. Bendito seja Deus, o Pai do nosso Jesus Cristo, que vive a sua grande misericórdia. Ele é o Pai de toda consolação. Ele nos consola em todas as nossas tribulações. Você está vendo, amados irmãos? Deus proveu tudo para que nós tenhamos uma vida que engrandece o Senhor, que glorifica a Deus, que seja uma expressão de Cristo. Isso é uma caminhada. Então existe, amados irmãos, um processo. Existe um processo, existe um compromisso meu e seu com Cristo entre a cruz, e existe uma evidência daquilo que Cristo tem feito em nossas vidas. Se nós continuamos do mesmo jeito, então Deus, a palavra de Deus, divide 3 tipos de pessoas dentro de uma assembleia dessa caminhada. Lá em 1 João capítulo 2, nós vamos lá, 1 João capítulo 2, ele vai falar sobre filhinhos, moços e pais. Capítulo 2, versículo 12, nós vamos ler até o 17. Então, capítulo 2, 1 João 2, do 12 ao 17. Então, são vários estágios do crescimento cristão, mas todos eles têm que estar avançando. Por isso, a nossa vida é ascensional. Você está entendendo? Deus está virando a nossa vivência uma vivência terrena, visível, temporal, para uma visão celestial, invisível, eterna. Por isso, muitos irmãos, no final da vida, entregando sua vida a Jesus, eles olham e veem o céu. Muitos irmãos confessam que estão dentro do céu. Então a nossa vida cristã é uma vida ascensional, da terra para o céu, em todos os aspectos da nossa vida. A vida conjugal é terrena para a celestial. E qual é a vida celestial, a vida conjugal? Não esqueça que Deus Jesus diz, os versos 18, enchei do Espírito Santo. Sempre a vida cheia do Espírito Santo, meus irmãos. Você, esposa, não vai ser submissa ao seu marido. Marido, você não vai amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Pais, você não vai educar seus filhos no temor do Senhor. Filhos não vão orar seus pais. Patrões não vão tratar decentemente seus empregados. Empregados não vão tratar seus patrões como se estivesse trabalhando para o Senhor. Isso é a vida celestial que Deus
E crescer, quando a gente fala, é Cristo crescer, a gente diminuir. Só que isso é um processo, nós vamos ver a dificuldade nossa, não de Deus. Então a base da cruz, aí ele diz: Pai, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Então Deus vem e nos visita, porque Deus nos conhece, nos elegeu antes da fundação do mundo. E Ele nos salva. Agora eu e você temos uma caminhada de conhecer a Deus. Aí ele diz assim: jovens, isso vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Por que fala para o jovem que tem vencido o maligno? Porque é na juventude, amados irmãos, que são as maiores decisões dos jovens. Primeira coisa, a maior decisão do jovem, tocado pelo Espírito Santo, é receber Jesus como seu Salvador, os seus pecados serem perdoados. Depois, amados irmãos, é o cônjuge. Por último, o trabalho. Nós, pais, queremos que os nossos filhos escolhem, terem diploma, tudo bem, está normal, mas não é esse o fundamento. O fundamento de tudo. Se os nossos filhos estão em Cristo, todas as outras coisas devem estar em Cristo. O casamento em Cristo, nosso trabalho em Cristo Jesus, tudo para a glória de Deus. Aí ele continua, volta dizendo: filhinhos, vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Está vendo que conhecer? Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Você está vendo, amados irmãos? Vamos ao outro texto, lá em Marcos, os irmãos conhecem. Marcos, capítulo 4. Então você vê filhinhos, jovens e pais. A característica ali do pai, dos pais, que ele conhece. E conhecer ali é intimidade. Está entendendo? Capítulo 4, versículo 26, desculpa. São etapas do crescimento cristão. Então, dentro de uma assembleia, você tem o quê? Filhinhos, jovens e adultos, pais. E espiritualmente, você tem. Você pode ter 80 anos e ser um filhinho, não cresceu. É um berçário. Continua aí no berçário. E você pode ser um jovem, como Timóteo, mas irmãos, com toda a dificuldade, pegar uma igreja como Éfeso, naquele naipe de igreja, pais amadurecidos. Jamais Deus ia mandar uma carta para uma igreja que não fosse Éfeso, que era uma igreja amadurecida. Mas porque é uma igreja amadurecida não pode desviar? Claro que pode. Eu volto a dizer a você, tem pessoas que falam assim: Oswaldo, você fala tanto isso porque você tem alguma bronca contra estudar, fazer teologia, ser pastor, ter diploma. Absolutamente não tem nenhum entendimento disso. O problema não é isso. O problema é que o conhecimento substitui o Espírito Santo. Aí, aquela igreja de Éfeso, por que a lâmpada estava apagada? O que se coloca na lâmpada? Óleo. E óleo é o quê? Espírito Santo. Está vendo? Então nós vamos diminuir o amor a Cristo, a devoção a Cristo, a primazia de Cristo. Algo roubou do nosso coração o amor a Jesus. Então você, aqui ele vai dizer, então são etapas. Primeira vida de Cristo, ele vai dizer, disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente na terra. Foi isso que Deus
sabendo ele como a terra por si mesmo frutifica, fruto. Então primeiro vem o que? A planta, depois vem o que? A espiga, e por fim vem o grão. O que alimenta as pessoas? O grão. É o fruto do Espírito Santo de Deus. Então dizer que uma pessoa amadurecida espiritualmente é uma pessoa que tem os frutos do Espírito Santo de Deus. O principal é o amor. Entendeu? É uma etapa na nossa vida. Por isso que Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, meus irmãos, diante disso aí, há uma vereda de progresso. Então você tem o novo nascimento, depois você tem o progresso em conhecer a Deus, a maturidade cristã. Você tem um compromisso entre o trabalho da cruz e tem a evidência. Qual é a evidência do trabalho da cruz na nossa vida? O fruto. O fruto. João 15. Como é que dá fruto? Primeiro você tem que estar na videira. Então você foi e eu, nós somos enxertados em Cristo pela graça de Deus, ganhando o novo nascimento. Agora a nossa vida está em Cristo. Então você vê as cartas de Paulo mais de 200 vezes dizendo: em Cristo, com Cristo, em Cristo, com Cristo. Amai a sua esposa como o Senhor, amai a sua esposa como Cristo ama a igreja. Se sujeita ao seu marido como no Senhor. É em Cristo, em Cristo, em Cristo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. É em Cristo, meus irmãos. Então nós estamos enxertados na videira. Nós precisamos conhecer a videira, amar a videira, mas precisamos amar o agricultor também, que é o agricultor, é o Pai. E ele faz o quê? Poda. Ele tira aquilo que não está produzindo fruto na nossa vida, da videira, é fruto da carne, fruto de nós mesmos, qualquer coisa, ele vai podar. Isso é o trabalho da cruz. E você vê, se você lá em João 15 diz: dá fruto, mais fruto, muito fruto, crescimento espiritual. Você está entendendo? Você e eu vamos descobrir que sem Cristo não podemos fazer nada. A nossa vida deve ser dependente completamente de Jesus. A vida conjugal, a vida familiar, a vida no trabalho, a vida na igreja, sua vida pessoal. Só traz a realidade de Cristo quem está enxertado em Cristo, sendo trabalhado pela cruz. Fora disso, não dá para seguir Jesus. Você está entendendo? Você está vendo que a gente quer coisa instantânea? A gente quer uma teologia sem cruz. A gente quer uma teologia sem negar nós mesmos. Nós queremos uma teologia sem quebrantamento. Nós queremos uma teologia sem tratar do pecado. Não existe. Por isso, seguir a Jesus, meus irmãos, não é fácil. Não é fácil por causa de quem? Por causa de nós. E nós vamos ver aqui o que a Bíblia diz sobre isso. Então há um crescimento. A vida cristã normal é uma vida que está crescendo espiritualmente. Se você olha para uma criança de 2 anos, daqui 3 anos volta aquela criança, continua o mesmo tamanho, falando a mesma coisa, andando do mesmo jeito, comendo do mesmo jeito, você vai falar: nossa, alguma coisa está errada, o que está acontecendo com essa criança? Porque ela ficou no leite. A criança, depois do leite, ela começa a comer comida do sonho. Senão ela não vai desenvolver. Mas se você for ver, a Bíblia fala para aqueles que não são crianças, não desenvolvem: eu não posso dar para vocês uma comida sólida, porque vocês são crianças. Está entendendo? Paulo vai dizer em 1 Coríntios 3: eu não podia falar para vocês como espirituais. Vocês são carnais. Vocês ficam brigando com os outros, só brigam. Não, uma brigaiada. Vocês acham que vocês são seguidores de homens? Eu sou de Paulo, eu sou de Deus. São seguidores de homens. Não são seguidores de Cristo. Prestem atenção, meus irmãos. O fundamento
fundamento é o único, que é Cristo. Não pode lançar outro fundamento. O fundamento não é a igreja, não é o pastor, o fundamento não é nem a doutrina. O fundamento é Cristo. E na Cristo você tem a doutrina, a sua palavra. Agora, o que você vai construir em cima desse fundamento determina o meu crescimento espiritual e o seu. Se eu tiver construindo sobre o fundamento de Cristo, começou com o Espírito e está terminando na carne, como Gálatas, o que você está construindo sobre palha, feno e madeira? São todos produtos do quê? Que vai queimar. São terrenos. O esforço do homem, a glória do homem, é o homem tentando fazer aquilo que só Deus pode fazer. Agora, se nós pontificamos sobre o fundamento ouro, prata, pedras preciosas, fala de quem? Fala do Deus Pai, Deus Filho, prata. Jesus foi vendido por 30 moedas dele. Fala da redenção. E as pedras preciosas? Não, mas eu falo do fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Você está entendendo? Deus nos pega como um grafite. Nasceu de novo, você olha assim e fala, nossa, é um grafite. Só serve para fazer isso aqui. Aí você entra o quê? O caminhar cristão. E Deus vai dizer para mim e para você, você quer me seguir? Então você nega você mesmo. Quando, Senhor? Todo dia. E tome a sua cruz. Quando, Senhor? Todo dia. E me siga. Você me seguindo, andando comigo, você vai ficando parecido comigo. Você vai deixar de ser grafite. Você vai ser um diamante. Para ser um diamante demora tempo, irmãos. Tem que ter pressão, mudança de temperatura, tem uma série de coisas. É que nem a pérola. Como é que a Augusta vai produzir a pérola? Você sabe como é produzir a pérola? Se você fechar ela, não tem uso, não tem pérola. Mas quando ela abre, entra areia lá dentro. Você está entendendo? E ela lutando contra a areia, sendo trabalhada pela dificuldade, pela provação, pela circunstância difícil, ela vai produzir uma pérola. É isso que Deus faz conosco. E qual é a pérola? O seu filho. Qual é o diamante? O seu filho. Deus está nos transformando no seu, na imagem e semelhança do seu filho. Para refletir quem? O seu filho, Jesus Cristo. Está vendo, meus irmãos? Crescimento espiritual. O que mais nós precisamos? Precisamos de discernimento espiritual. Precisamos que nossos olhos sejam enxergados no colírio celestial que é o Espírito Santo. Para que a gente possa enxergar e ver. A gente ainda não vê. Se Deus não operar em nós. Então há um progresso. Como há, amados irmãos, uma revelação da palavra de Deus. Há uma resolução minha. E quando a minha resolução, Senhor, eu vou negar a mim mesmo, eu vou tomar a minha cruz dia a dia, eu vou te seguir. E presta atenção, Senhor, eu não posso fazer isso sozinho. E Deus vai dizer, meu filho, eu vou prover tudo para você. Porque eu que comecei a boa obra, eu vou aperfeiçoar até a vinda de Jesus. Até para levar a nossa cruz. Deus tem providência para você. Deus sabe a dificuldade que nós temos. Então, diante da revelação de Cristo, há uma resolução nossa. E quando a nossa resolução é negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz dia a dia e seguir Jesus, há uma revolução. Porque tudo que era contrário a Cristo vai sendo derrubado. Vocês estão vendo, amados irmãos?
Então, quando há um compromisso com Cristo, há cruz. E há evidência. A evidência é o fruto do Espírito, que é o caráter de Jesus. Agora, meus irmãos, Nós temos um grande empecilho para isso. Qual o maior empecilho? Qual? Nós. como Deus vai dizer, ó meu filho, eu vou pôr você aqui, vou ter que cortar alguma coisa. Vai doer. Mas eu vou cortar o que não presta. E vou pôr em você aquilo que você fez. Está vendo? Ainda nós estamos apegados ao terreno, nós amamos demais a nós mesmos. A Bíblia diz: não ame você. A psicóloga vai dizer: você tem que amar você. Por isso, larga o seu marido, porque ele não é o marido, larga dele. Ame você. E Jesus vai dizer: não ame você. Ame a Cristo. Negue você. Se você amar mais sua esposa, seu marido, seus filhos, sua família do que a mim, você não pode ser meu discípulo. Seguir a Jesus é radical. Não é brincadeira. Não é meia boca. Deus faz nova todas as coisas. Deus faz tudo perfeito. Deus não erra. Acho que Deus errou comigo. Olha, eu nasci assim. Não, Deus errou com você. Deus nunca erra. Deus nunca mente. Deus é Deus. E Ele sabe todas as coisas. Então, nessa caminhada, nós precisamos de algumas coisas. Vou citar 5 coisas dessa para que possamos caminhar na palavra de Deus e ter respaldo dentro da palavra de Deus naquilo que Deus quer falar conosco dessa manhã. Então, vamos ver a primeira coisa que nós precisamos lá em Romanos capítulo 6. Romanos 6. Então, nós temos lá Romanos capítulo 6. Romanos 6:6. Tem muita coisa na Bíblia que a gente sabe. Se você estudar 1 João, você tem mais ou menos 7 vezes sabemos. A pergunta é essa: nós sabemos? Se você estudar um pouquinho mais, você vai ver aqui que em Romanos também várias vezes vai dizer sabemos. Mas nós sabemos. A verdade é que nós conhecemos pela letra intelectual. E tudo começa por aí. Deus nos deu uma mente para pensar. Agora, o entendimento para a vida espiritual só pela revelação do Espírito Santo de Deus. Então, a primeira coisa que nós devemos saber é qual que é aqui, irmãos. Versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele, nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não servamos o pecado como escravo. Bom, o que é o velho homem, afinal de contas? Então vamos pegar pessoas que dizem uma coisa ou outra. Irmãos preciosos, uns vão dizer que o velho homem é a carne e ele está aí. Outros irmãos preciosos vão dizer: olha, o velho homem é a nossa descendência adâmica. Então a descendência adâmica agora foi crucificada.
Das 7 igrejas, 5 pedem arrependimento. Porque nós não estamos ouvindo o Espírito Santo. O Espírito Santo, meus irmãos, ele vem para mim e para você, para fazer lembrar. Quantas vezes você está numa situação, tem a palavra de Deus só. Quem fez isso? O Espírito Santo. Mas não é só lembrar, ele vem ensinar você. Ele é um excelente professor. Se a gente quiser ouvir. Por isso que ele diz, ouça o Espírito Santo. Mas também ele conduz a toda a verdade. E ele vem glorificar Cristo Jesus. Então você vê que tudo o que o Espírito Santo faz para que nós tenhamos uma vida ascensional, desde o novo nascimento até ser parecido com Jesus. Escrever, irmãos, 2 Coríntios, capítulo 4, 3, versículo 18. Olha o Espírito Santo, presta atenção. 3, 18. Vamos lá, 3, 18. Ele vai dizer assim: todos nós, com o rosto desvendado, descoberto, contemplando, essa palavra parece também está dizer, refletindo, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, é o resultado da nossa contemplação de Cristo. De glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. A sua própria imagem é ser parecido com Jesus. Quem faz isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo convida eu e você aqui. Agora você vai entrar nessa caminhada. Qual é essa caminhada? É o caminho da cruz. Irmãos, ninguém gosta de ouvir a palavra da cruz, porque ela é decisiva. É entre o antes e depois. É entre Sará e Sara. É entre Pedro, certo? Simão e Pedro. Deus age em nossas vidas, em nossos corações, nos transformando. Isso é um processo. Por isso que a vida é ascensional. Por isso que Jesus é a escada de Betel. De grau em grau, de glória em glória, de graça em graça, de poder em poder. Aí você fala assim, Oswaldo, mas eu não estou crescendo espiritualmente. Qual que é o problema? Você não está negando o Senhor. Você não está indo no sangue. Você não está indo para a cruz. Porque a cruz é lugar de morte. Morte. E nós amamos a nós mais do que a Cristo. Então nós não queremos entrar nesse caminho. Sabendo, amados irmãos, sabemos que o nosso velho homem já foi crucificado. Mas irmãos, temos condições para viver uma vida cristã normal. Nós precisamos saber o que Cristo fez naquela cruz. Mas não é só isso. Nós precisamos considerar, nós precisamos oferecer, nós precisamos dar o Espírito Santo e permanecer em Cristo. É uma caminhada cristã. Então, primeiro, a revelação divina é essencial para o conhecimento. Tudo isso é feito pelo Espírito Santo. É Deus que faz o nosso coração. Ele é a videira, meus irmãos. Ele é a raiz, ele é a seiva, ele é o ramo, ele é o renovo, ele é a folha, ele é a flor, ele é o fruto. Tudo é dele. E eu e você, enxergado por ele. Aí, lá em Romanos 9, diz assim: nós éramos o quê? Jambuzeiros. Presta para alguma coisa. Jeremias vai dizer: o negro pode mudar a sua cor? Não pode. O leopardo pode tirar suas manchas? Não pode. A natureza dele nasceu assim. Mas Deus diz: eu posso.
presta no pecado condenado e enxerga no seu filho. Há uma disso, na cruz. Quando foi levantado, atraí todos a mim mesmo. Quando eu morri, você morreu. Quando eu fui sepultado, vocês foram sepultados. E quando eu ressuscitei, vocês ressuscitaram comigo para uma novidade de vida, uma nova vida em Cristo Jesus. Cadê o jacuzeiro bravo? A seiva vem de Cristo. A vida vem de Cristo. A folha vem de Cristo. A raiz vem de Cristo. As flores vêm de Cristo. E os frutos vêm de Cristo. Nós só vamos expressar os frutos quando nós estamos ligados à videira, que é Jesus Cristo. Então tudo é dele, para ele, para a glória dele, meus irmãos. O Senhor disse para mim e para você: você está morto. É o texto que está dizendo aqui. Então o evangelho falso vai dizer assim: venha Jesus, você vai ter vida. No certo aspecto está correto. E Jesus vai dizer assim: você vem a mim se quer ter vida, então primeiro você tem que morrer. Porque não há novo nascimento se você não morrer. Você está entendendo? Por isso que muita gente nunca nasceu. É um convencido. Não há regenerado. Convencido. Você não precisa morrer, você não precisa largar sua vida da vida. Você não precisa de nascimento, frequente em qualquer lugar, está tudo bem. Não, irmãos. Deus vai transportar eu para reinos diferentes, família diferente, paternidade diferente, destino diferente. Tudo oposto. Mas irmãos, não precisamos fazer nada a não ser crer. Sabemos que fomos crucificados com Cristo. Ele já fez. Por isso nós precisamos pedir: Senhor, abre meu coração, meu entendimento, Senhor. Eu preciso compreender que eu já fui. Por isso que você vai entender já pela primeira vez Agostinho. Agostinho era um prostituto. A mãe era uma santa, piedosa. E um dia Agostinho lendo Romanos, como interno também, Deus tocou no seu coração. Aí Agostinho saiu na rua, né? Está no mundo, né? Não sai na rua. Aquelas mulheres que ele saía, que estavam falando: Agostinho, Agostinho! E ele falou assim: Agostinho morreu. Ele sabe que foi crucificado. Você está vendo, irmãos? Nós temos que saber que nós somos crucificados por Jesus. Para não servirmos mais escravos do pecado. Não somos mais escravos do pecado. O pecado está aí, estamos. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Quando você lê o 1 João, você tem que prestar atenção. Ele diz assim: aquele que não tem pecado é mentiroso. Então, sabe uma coisa? Eu sempre vou ter pecado. Deus disse: se eu falar que eu não peco, eu sou mentiroso, não vou ter pecado. Aí Romanos vai dizer assim: bom, deixa eu pecar para que a graça abundante eu vou viver no pecado. Não, você morreu para o pecado, como é que você vai viver nele? Viver é orar, praticar, consciente que estão pecando. E está tudo bem. Nunca nasceu. 1 João 3 vai dizer: aquele que vive na prática contínua, mas persistente no pecado, é filho do diabo. Nunca passou da morte para a vida em Cristo Jesus. Continua a filiação do diabo. Do mesmo jeito, frequentando a igreja, pregando, cantando, tocando, mas nunca nasceu de novo. Irmão, Mauro Michaim, 20 anos de pastorado, que homem precioso. E 20 anos de ser pastor, ele chegou e falou assim: nunca tinha nascido de novo, agora sim. 20 anos de pastor. Irmãos, o que falta para mim, para você, é reconhecer que o Senhor já fez.
sou descendente do último Adão. Você está entendendo? Mas Oswaldo, mas eu só tenho problema, eu sou um cara meio problemático, uma mulher meio problemática. Presta atenção, nós estamos falando que Deus dá vida no seu espírito que está morto, mas nós temos uma alma, as nossas emoções, nosso coração, nossos afetos, a nossa mente, que Deus vai trabalhar. Aí sabe o que você vai fazer? Ele vai dizer para mim e para você quer me seguir? Você acha que Jesus fala isso para quem? Para o ímpio? O ímpio quer seguir Jesus? Absolutamente não. Se quer me seguir, então negue-se a si mesmo. Tome sua cruz agora, dia a dia, porque você já passou pela minha cruz. E na minha cruz você morreu. E na minha ressurreição, você vai ter uma nova vida. Agora você pegue a sua cruz dia a dia. Certo? Que é a cruz, a minha cruz é a sua cruz, não é o Severino, não é a Denilson, não é a Regina, sou eu. Aí está a cruz. Eu casei com aquela mulher, que cruz que Deus me deu. Você não está enxergando nada. Você agora, o problema que tem. Deus está tratando com você. Presta atenção, irmãos. A obra consumada de Cristo realmente atinge a raiz do nosso problema. E Ele solucionou. Ele disse: eu já fiz isso. Você precisa saber. Saiba que eu já fiz. Sabendo isso, sim, mas você realmente sabe de fato que nós morremos com Cristo, que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Aí você vai dizer dos homens, mas o velho homem é a carne. Bom, se você entender desse jeito, a Bíblia diz que nossa carne já foi crucificada. Gálatas capítulo 5. O mundo foi crucificado. Por isso que nós falamos, Gálatas, você tem 5 mortes. Crucificação. Eu fui crucificado pela lei, eu fui crucificado para mim mesmo, eu já estou crucificado por Cristo, diz Paulo. Eu fui crucificado para o mundo, para a carne, e eu fui crucificado para o mundo. Agora nós temos que viver isso. Como é que você vai saber disso? Evidência. Qual é a evidência? Eu trago o meu corpo as marcas de Jesus. Por que as marcas de Jesus eram de cruz? A marca de propriedade, a marca de identidade, a marca de filiação, a marca do trabalho da cruz. Onde você pega a câmera, nosso amado Senhor Jesus, 30 anos trabalhado, aprovado por Deus, está ali. E eu e você, do outro lado. Você quer pôr o pescoço lá, do lado de Jesus. Você vai andar com Jesus. E você vai querer ir para lá, e o Senhor vai te segurar. Falar: não, meu filho, não é. E as marcas vão ter no seu pescoço. Até uma hora, meus irmãos, que nós somos parecidos com o nosso manso humilde e teremos descanso para nossas almas. Deus promete isso para você, mas eu trago para o povo as marcas de Cristo. O segundo aspecto, primeiro é saber. O segundo aspecto é considerar. Se eu sei isso, então considero. Ah, eu fiz medicina e agora eu tenho um diploma de médico. E daí? O que você vai fazer com ele? Considere. Você é médico ou enfermeiro ou qualquer outra coisa. Você tem um diploma. Você é. Você não tem que perguntar para as pessoas. Considere morto para o pecado, mas vivo para Deus. Olha o texto de Romanos. Então haveremos um progresso. Você está entendendo?
7, Romanos 6. Nós lemos o 6, vamos para o 11. Olha o que diz lá. 11. Assim também vós considerai-vos mortos, creiam, para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. Por que consideramos mortos para o pecado? Porque a própria Bíblia diz que nós fomos crucificados com Cristo. Como é que eu vou viver no pecado se nós fomos mortos para o pecado? Essa é uma sequência. Eu preciso saber, eu preciso considerar, eu morri com Cristo, agora eu preciso considerar que eu estou morto com Cristo. Nós vamos a sequência toda em Romanos, amados irmãos. Então, quando nós sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, o passo seguinte é considerar que eu estou morto para qualquer outra coisa, mas estou vivo para Deus. Irmãos, nós estamos ainda muito vivos para nós mesmos. As nossas reações denotam isso. Muitos vivos para nós mesmos. Ainda nós amamos muito o nosso ego, o nosso ego. Eu já falei do exemplo. Ame você. Se você amar você, e a Bíblia diz: se você amar a Cristo, não ame você, ama a Cristo. Está entendendo, meus irmãos? É totalmente diferente. O saber que procede ao considerar-se, como se deve considerarmos então, é a revelação que eu e você precisamos daquilo que Deus fez. Por isso você vai ver a primeira oração de Paulo. Efésios 1, do 3 a 14, tem 7 glórias da igreja. Depois estuda. E o que Paulo vai dizer? Vamos orar, para que Deus dê espírito e iluminação no vosso coração, essa revelação daquilo que Deus já fez. Por isso que nós precisamos do colírio de Deus, o Espírito Santo de Deus. Você está vendo? Revelação. Ele nunca nos disse para considerarmos algo que Ele não fez. Se Ele nos considera morto, porque Ele fez. Ele já fez. Se você, Jesus disse, se você está em Cristo, você é uma nova criatura, Ele já fez. Quem tem a Cristo tem a vida, Ele já fez. Você já tem a vida de Cristo. Agora aprendamos a viver Cristo em nós. Está entendendo? Nós em Cristo na cruz. Agora Cristo em nós através do Espírito Santo, para que nós ganhemos a imagem e semelhança de Jesus. Isso quer dizer que a nossa alma vai ser retratada, os nossos afetos que estão errados, aquilo que nós devemos odiar, nós gostamos, aquilo que nós devemos amar, nós não amamos. Amar a palavra de Deus, amar a oração, amar congregar. Ah não, eu amo outra coisa, eu amo minha família. Mas você não ama Deus. Você não pode inverter. Você está entendendo, irmãos? Por isso que nós não crescemos espiritualmente, nós não queremos saber nem considerar o que Cristo fez naquela cruz. Nunca. É um imperativo para mim e para você. É um imperativo. Considere morto. Você está morto. Meus irmãos, há uma atitude definida a tomar. Eu morri. Permanecemos nessa realidade. Por quê? Porque isso é um fato. É um fato. Eu vou ler para vocês Romanos 6, a partir do versículo 1. Vamos voltar. Isso aqui para martelar na minha cabeça, sua cabeça. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós que para Ele morremos. Aqui é viver no pecado. Deus não está dizendo que você nunca vai pecar. Mas viver na prática do pecado, não. Agora, nós
Se você é escravo do pecado, aí você não nasceu. Está vendo a grande diferença do que é evangelho e o que é religião? Olha o texto. Ele diz assim: ou porventura você é ignorante, você ignora que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Porque quando nós somos batizados, nós dizemos: olha, morri com Cristo e ressuscitei com Cristo para uma nova vida. E ele diz assim: amados irmãos, fomos pois sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em um andar santo, a novidade da vida. Isso daqui é mais coisas que vai passar na cabeça. O que é fé? O que é fé? Por que o justo viverá da fé? Fé é considerar aquilo que Deus é. Fé é considerar aquilo que Deus fez, Ele fez. Isso é fé. Está entendendo? Nós não andamos por vista. Nós andamos por fé. Quando Cristo morreu naquela cruz, morremos com Cristo. Quantas vezes eu digo isso? Mas cadê a realidade disso, meus irmãos? Mas quando Ele ressuscitou, nós estamos numa novidade de vida. Tudo que era contra Deus, Ele tratou na cruz. E tudo que Cristo é, essa vida tremenda, maravilhosa, Ele colocou em mim e você no nosso espírito. Nós estávamos mortos no nosso espírito de pecado. Ele nos deu vida e nos fez ressuscitar juntamente com Ele e nos colocou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha o que nós estamos vivendo. Nós somos chamados para sermos celestiais, para ter uma vida cristã normal. Nós temos desafios da fé, não tenha dúvida nenhuma. Satanás, tudo que Deus faz, Deus fala, ele vai dizer para você: olha, não é bem assim. Muitos teólogos vão falar para vocês: não é bem assim. Creia na Bíblia. É isso que Ele fez com Eva. Olha, não é bem assim que já Deus disse, né? Você vai, se você comer, certamente você não vai morrer. Você vai ser igual a Deus. Não leve Deus a sério, não, viu? Que Deus está. Irmãos, a única pessoa que nós devemos levar a sério, de verdade, é a palavra de Deus. E muitas vezes nós não levamos. E olha aqui. Nosso velho alma foi crucificado com Cristo, por isso o corpo que antes era veículo do pecado, ele ficou desempregado. Acabou o emprego. O pecado bate na minha mente, está desempregado. Porque agora, esse corpo aqui não é meu, foi comprado pelo sangue de Jesus, que eu sou a habitação do Espírito Santo. Glorificar a Deus no seu corpo. O pecado velho, Senhor, ainda está presente. Ele está aí. Mas o escravo que o servia foi morto. Quem era o escravo que servia o pecado? Eu e você. E Jesus falou assim: você está morto para o pecado. O pecado ficou desempregado. Você está entendendo, irmãos? Muita coisa a gente não entende, mas a palavra de Deus começa assim: que ouve, e o Espírito Santo vai flechando alguma coisa. Olha o versículo 7, 6, 7. Ele diz assim: ó, porquanto quem morreu está justificado no pecado. Por que está justificado no pecado? Porque você morreu com Cristo. E Cristo levou sobre si os nossos pecados, e Ele levou a nossa maldição, a nossa condenação.
maldição em realidade. Isso é fé. Fé. A fé é a substancialização das coisas que não se esperam. Ah, mas irmãos, implica tornar reais na experiência as coisas que se esperam. Vai fazer um negócio lá, vai dar uma nota lá. Quanto custou? Ah, custa 20. Vamos por 10, porque daí não faça isso. Eu morri. Estão nervosos. Eu morri por pecado. É muito mais profundo do que a gente imagina na vida cristã. Muito mais. Como é que torna-se uma substância uma coisa? Através da visão e da audição. A fé. Deus nos dá a visão da gloriosa obra de Cristo. Ele nos dá a audição para ouvir o Espírito Santo. E Ele coloca em nós a fé. Por isso que o justo viverá na fé. É a nossa ocupação com Cristo que produz esse resultado. Porque significa que Ele se torna progressivamente real para nós em nossas situações reais. Vemos como real justificado, real santificado, real ressuscitado, real Filho de Deus, que ganhou o DNA celestial, que agora é filho do último Adão, é descendente. Torna-se real pela fé. Permanecer nele. João 15, vamos ler. Se você só ler o Evangelho de João, tem mais de 55 vezes permanecer com isso. A vida cristã é permanecer em Cristo. Não estamos mortos em nós mesmos, mas em Cristo. Somos crucificados com Ele, pois estamos nele. Permanecer onde já fomos colocados. É isso que Ele quer que eu faça. Você fala, nós fomos colocados em Cristo. Devemos permanecer em Cristo. Fomos colocados em Cristo para a salvação. E nós devemos permanecer em Cristo para a santificação. Ah, mas irmãos, devemos permanecer em Cristo. A história de Cristo deve ser a nossa história no sentido de dependência, submissão. Jesus foi dependente e submisso. Ser parecido com Jesus. Vai ganhando uma vida de humildade, mansidão, dependência, submissão e a visão da glória de Deus. Por que se faz isso? Para a glória de Deus. Tudo jeito. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, faça para quê? Você entendeu, irmãos? Irmão, que nós não entendemos nada ainda ali. A mulher vai comprar uma roupa, ela olha assim, essa é a moda de hoje, que maravilha, o decote está aqui. Não, é a moda do mundo, não, é para a glória de Deus. Eu morri para isso. Eu morri para o mundo. Ah, irmãos, precisamos ganhar essa realidade. Precisamos. Ainda são muito mundanos, terrenos. É algo que ele já foi efetuado em associação com ele. Uma vida em Cristo, na sua morte, na sua ressurreição. Na sua morte, tratou todos os impedimentos nossos diante de Deus. Mas na sua ressurreição, ele nos deu a sua vida com todas as suas maravilhosas graças em Cristo Jesus. Toda a experiência espiritual do cristão já é realidade em Cristo. E Ele diz para mim e para você, permaneça em Cristo.
Santo vai dizer: olha, meninos, eu vou escrever para que você não peque. Mas se você pecar, você tem um advogado. Irmãos, parece que a gente olha mais o advogado do que olhar para o sangue de Jesus. Olha para Jesus. Romanos 6, versículo 11. Nós estamos andando lá. Já lemos: assim também vós considerai mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Por isso ele vai dizer: não reine o pecado, portanto o pecado é o vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais as suas. Não pode reinar, irmãos. O que é reinar? Ele toma conta, ele se autoridade, é ele que governa a sua vida. O pecado é a governação. Não pode, porque agora nós estamos no reino de Cristo e morremos com o pecado. Como é que ele vai reinar? Ele é um intruso. Você está no barco no mar. Amados irmãos, muitas vezes não tem como você impedir que a água entre um pouquinho no barco. O que você faz com a água ali no seu barco? Tira logo, limpa logo, porque se eu deixar a água entrar, ele vai afundar. Isso é você. Se confessar os pecados, Jesus fiel para nos perdoar e purificar de toda iniquidade. Irmãos, a parte que nos toca é olharmos para Ele intensamente. À medida que o fazemos, Ele se encarrega de cumprir a sua palavra em nós, pelo Espírito Santo de Deus, fazendo de nós aquilo que Deus quer para mim e para você. Mas a palavra de Deus não para por aí, irmãos. Romanos 6, 12, olha o que diz. Então, saber, considerar, oferecer. Não é isso que Romanos fala? Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que o quê? Que ofereçais o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o seu culto espiritual. Agora você se oferece a Deus. Romanos 6,12, ele diz assim: não reine, portanto, o pecado sobre o vosso corpo, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um dos seus membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurreto dentre os mortos, os vossos membros, a Deus como instrumentos de justiça. Aí ele vai dizer: porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, estáis debaixo da graça. Vamos caminhar? Sabe quantas vezes tem oferecer nesse texto? 5 vezes. Deus já ofereceu para mim tudo, e para você também. E o que eu faço para ele? Eu me ofereço a ele. Está vendo, irmão? Que oferecer, Senhor? O Senhor disse: se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo. Estou eu aqui. O Senhor ajuda até eu negar a mim mesmo. Até para isso eu tenho dificuldade. O Senhor me ajuda. Eu quero te seguir. Eu quero oferecer o meu corpo, minha vida a ti, Senhor, como sacrifício agradável ao Senhor. Então essa entrega total. Mas para isso, Deus, tem que ter uma renovação da nossa. Não nos conformeis com esse mundo, mas sede renovado na vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Qual é essa mente renovada que Deus quer dar para você? Amém. Filipenses 2,5. Tem em vós a mesma mente que eu tive em Cristo. Está vendo, irmãos? A Bíblia é tão maravilhosa, não deixa nada. Nós temos tudo aqui. O problema não é a Bíblia, o problema sou eu e você. Não é a Regina, não é a minha nora,
Elias ficou quase o dia todo. Ninguém dormia, ninguém abria a boca, chorava, começava a tremer e ouvir a palavra do Deus. Irmãos, nós precisamos ganhar essas coisas. Não ganhar essas coisas. Olha o que diz aqui, Romanos, 2 Coríntios 5, 4, desculpa. 5 mesmo, 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, compele, nos agarra, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos? Para quê? E ele morreu por todos, para quê? Para os que vivem agora, renascido, ressurreição. Não vivo mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu, porque agora quem sou? Não somos propriedade exclusiva de Deus. Então por que eu decido as coisas sem as coisas de Deus? Irmãos, oferecei-vos. Se você lê Cantares, quem vai estudar Cantares é tão maravilhoso, que Cantares começa assim, tem 3 colocações maravilhosas, assim, começa atualizada em mim e termina no meu amado. Então ele faz uma colocação assim, meu amado é meu. Caminha mais um pouco, eu sou do meu amado. Mudou. A centralidade era só você. Agora é o meu amado. E vai, amados irmãos, termina assim. Ele tem prazer, contentamento em. Está vendo que a satisfação dele deve conduzir nossas vidas. Então nós somos separados para o Senhor, nós somos chamados para o Senhor, somos servos, escravos de Cristo. Não somos de nós mesmos. O que nós fazemos com isso? Meus irmãos, o que nós temos feito com o propósito de Deus para a minha vida e sua vida? Quarto. Então, considerar, oferecer, andar no Espírito. Porque essa é a vida cristã, andar no Espírito. Quando você vê Romanos 7, sabe o que tem ali? Eu. Paulo, ali ainda, criança. Qual é o centro de Paulo no capítulo 7? Ele. Aquilo que eu quero fazer, eu faço. E aquilo que eu não quero, eu faço. Mas tem a carne que habita em mim que vence toda vez. Aí ele vai dizer, mas miserável, que sou, quem me livrará dessa morte? Mas graças a Deus que em Cristo Jesus não há possibilidade de ser condenado, porque a lei do Espírito da vida venceu a lei do Espírito da morte, e agora o Espírito Santo habita em você. O pendor, a mente do Espírito é para as coisas espirituais, a mente da carne é para as coisas terrenas, contra Deus. Ele vai dizer, você precisa viver uma vida cheia do Espírito Santo. Ele vai dizer, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos maduros de Deus, maduros, são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Gálatas 5, 16, vai dizer, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O Espírito, a carne milita, uma guerra dentro de mim e de você. Nós temos duas naturezas, amados irmãos. Por que você sente aquela guerra dentro de você? Tem duas naturezas. Essa natureza do pecado terrena e a natureza celestial que é dentro de você através do Espírito Santo. Eles guerreiam. O que eu vou fazer com isso? Você torna mais forte aquele que você alimenta. Você torna mais forte aquele que você coloca sua devoção, o seu amor, o seu tempo, os seus recursos, os seus interesses. Eu entender? Se os seus interesses, se você se alimenta de Cristo, se o seu interesse é Cristo, sua devoção a Cristo, a sua visão de Cristo, seu alvo é Cristo, então você alimenta o Espírito. E você vai vencer as obras da carne, porque ela também já foi crucificada com Cristo também na cruz.
quem nós alimentamos. A Bíblia diz: você alimenta, já que você ressuscitou com Cristo, pensai nas coisas lá de cima, buscai as coisas lá de cima, não nas coisas terrenas. A sua vida está escondida em Cristo Jesus, e Cristo que é a sua vida quando voltar a nós, irmãos. Você está vendo o que nós alimentamos? Se nós somos celestiais, nós alimentamos do maná celestial. Se nós somos celestiais, nós temos a direção celestial. Nós alimentamos das coisas celestiais, pensamos nas coisas celestiais. E com isso, meus irmãos, o nosso espírito se fortalece e nossa alma vai ser moldada com a vontade de Cristo, as emoções de Cristo, a mente de Cristo, o coração de Jesus. Fora disso, você está lutando, não sai do caminho. Não sai. Cristo que é a nossa vida, amados irmãos. Agora nós temos a lei do Espírito da vida de todos. Antes a lei do Espírito da morte foi assim. Agora nós temos a lei do Espírito da vida que habita em nós. É a manifestação da vida de Cristo. E por último, amados irmãos, gostaria de deixar os irmãos por último. É aquilo que eu, você, tudo isso daí levar a cruz. Se quer levar a cruz, fique sabendo, considere, ofereça uma vida cheia de Espírito Santo. Leve a cruz. Leve a sua cruz. Irmãos, preste um pouquinho, avalie. Nós não temos tempo para Jesus. Não temos tempo. Nós temos dificuldade. Você pode ver, irmãos. Eu estou me incluindo. Fala assim: olha, vai ter culto quinta-feira na casa de quem? Mas você não tem. São as pequenas coisas que você vê que nós somos crianças, irmãos. Nós somos centralidade de nós. Não posso receber minha casa é muito humilde. Que besteira. Só porque nós estamos muito preocupados com nós mesmos e não com Cristo. Levar a cruz é uma vida diária. Renunciar a nós mesmos. E vai doer. O ego é finito. É finito. Quem que estava contando para mim aí? Você que estava contando para mim. Está vendo? Não ligaram no meu aniversário, irmão. Ligaram para a irmã e falaram assim: irmã, você está vendo? Você esqueceu de colocar na lista do meu aniversário. Chegou. Não, criança. Por que ele colocou na lista do aniversário? Esqueça meu aniversário! Fique com Cristo. Aí, irmão, essa besteira de criança. Isso é criança que fica perguntando: pai, quando vai ser meu aniversário? Vai ter festa? Quando que vai ser meu aniversário? É criança, mas quando você cresce, a nossa festa é Cristo, nosso aniversário é um novo nascimento que não nos deu. Não é cronológico, é espiritual. Deixa eu dizer cronológico. Isso não quer dizer que nós temos aniversário. Tem, irmão. Então a base de todo verdadeiro, presta atenção, é a operação subjetiva da cruz, que você pode pegar Lucas 14, Lucas 9, você pode pegar Mateus 16, pode pegar Mateus 10, você pode pegar 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 10 a 12, que Paulo vai dizer assim: trazendo o meu corpo, o morrer de Jesus, para que a vida de Cristo se manifeste. Quando eu vivo a minha vida, não manifesta a vida de Cristo, mas quando vivemos a vida de Cristo. Mas irmão, sabe o que diz? Para nós é morte, mas para eles é vida. É só você conversar com uma pessoa, é fácil, sabe? Se você está numa roda, você é o centro de toda a conversa, uma coisa errada. É uma alma inquieta, intranquila, uma alma que sabe.
Ele diz que muito falar, muito tropeço. Presta atenção. Leia Tiago 3. Como aquele texto. Eu e você precisamos comer. Qual é a sabedoria de Deus? Pura, tratável, humilde, manso, tem fruto de justiça. Não brinque com o seu ego. Não brinque com a sua natureza terrena. Alimente-se de Cristo. Saiba, considere, ofereça, ande no Espírito Santo, leve a sua cruz. Aí você vai ver o que vai acontecer na minha vida, na sua vida. Os frutos do Espírito Santo. E um dos frutos do Espírito Santo só quer domínio próprio. Aí eu consigo me dominar. Ore por Deus. É fruto do Espírito. Quantas vezes eu ouvi pessoas dizer, estou fazendo isso, não consigo dominar, eu sou cheio de Espírito. Você está enganado. Você é cheio de Espírito tem domínio próprio. É manso, é humilde, considera os outros melhor que você. Está vendo, irmãos? Eu estou falando uma coisa prática para mim e para você. A palavra primeiro fecha no coração, depois o seu. Analise a sua vida à luz da palavra de Deus. E que Deus esteja ministrando a mim e me julgando. Para que haja arrependimento, confissão do pecado. Que a nossa vida seja gratificada pela palavra de Deus. Vida cristã, irmãos. É saber. Considerar. Oferecer uma vida cheia de Espírito Santo, andar no Espírito, levar a sua cruz. Não existe vida cristã no consenso. O resto é mudo. Aí estou tentando ser melhor, estou tentando me controlar. Não entende nada. Você morreu. Considere que está morto para o pecado. Considere. E eu você. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, meu amor. A palavra de Deus